8h33, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje nós já anunciamos aqui mais cedo e o Arnaldo já repercutiu também. Daqui a pouco a cobertura completa estará no portal folha1.com.br. O secretário Pedro Fernandes, de Educação, secretário estadual de Educação e ex-presidente da Fundação Leão 13, foi preso hoje cedo na Operação Catarata. E a gente estava levantando aqui, eu conversando com o Arnaldo, fiquei na dúvida se ele era ex ou atual secretário. E Arnaldo falou, não, ele já vem tombando aí há muito tempo. Ele foi, inclusive, essa operação, a Operação Catarata, chega na segunda fase, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo do Estado e Prefeitura do Rio, referente ao período de 2013 e 2018. Então, pegou Cabral, Pezão, e ele continuou com o Witzel. O Witzel se cercou mal a beça, né? Bom, desculpa expor aqui meu pensamento, mas exatamente isso aí, né? Oi, Arnaldo. Nogueira, pelo nome da operação, envolvendo a Leão 13, é muito provável que pegue aquele tal programa Novo Olhar. Lembra do Novo Olhar? Sim, lembro. Deve ser o nome da operação, né? É Catarata. Exato. A Leão 13 é muito provável que seja aquela questão de distribuição de óculos, exames oftalmológicos, mas perfeito, enfim, vamos deixar isso para gente. Você tá ligado, você tá atento. Perfeito. Não, é perfeito, exatamente. Então vamos lá, vamos deixar isso para desdobrar no decorrer do dia do Folha 1 e vamos concluir nossa entrevista aqui com o Fernando, que está pacientemente com a gente aí desde antes que eu chegar, desde 6 e pouca. Vamos lá. Fernando, eu estava conversando com você aqui no intervalo. O quanto que a pandemia, nós falamos já da pandemia no primeiro bloco do programa, que os números aqui da região, mas o estado do Rio, como todo, tem um número elevado de contaminados e de óbitos pela Covid. Quanto que a pandemia impactou exatamente nesse mercado de petróleo, nesse mercado de energia, petróleo e gás? Porque havia uma projeção de 2021, de uma retomada da economia do estado do Rio de Janeiro, ainda devagar em 2020, mas que em 2021 isso pudesse ter um ambiente melhor. Nós perdemos esse período para a pandemia agora, né? Já estamos aí desde março com todas as atividades comprometidas. Quando será que o estado do Rio recupera esse fôlego que era esperado para 2021, no seu ponto de vista? Então, quando a gente fala de principal impacto para o mercado, especificamente de gás natural, a gente é o consumo direto. Isso aconteceu também com o mercado de petróleo. E aí o exemplo sempre mais fácil de utilizar é o consumo como combustível, né? Eu abri aqui para poder falar um número correto, eu abri o site aqui da Begás, que representa as distribuidoras, eles colocaram, porque o dado para abril, consumo do gás natural como combustível, o GNV, ele caiu em abril, no comparativo com 12 meses, 45%. Isso, por exemplo, também é mais ou menos o mesmo impacto que teve com relação à gasolina e outros combustíveis. Quando a gente fala do consumo industrial de gás natural, teve uma retração de 12%. Então, isso é o impacto ali em abril, né? Então, o impacto que a gente vê com o mercado de energia é uma retração que se espera que seja momentânea da demanda. E aí isso exige um replanejamento como um todo, né? A gente, por exemplo, viu isso no início da década de 2000, em que você teve ali uma retração da demanda, e isso impacta no planejamento de longo prazo energético do país como um todo. Quando a gente fala de consumo de energia elétrica, que o gás natural ele é utilizado para geração como uma das fontes, quando a gente reduz a demanda de energia elétrica e essa demanda vai retomando ao longo dos anos, isso significa uma mudança no planejamento dos leilões de novas usinas de geração de energia elétrica. Então, isso vai impactar o planejamento energético do país como um todo. Quando a gente fala, né, da produção, no Rio de Janeiro, a produção de gás ela é muito associada ao petróleo,
E o petróleo aqui no Rio de Janeiro, as novas áreas que estão produzindo, elas recentemente estão produzindo um petróleo que ele de maior qualidade, que tem uma maior demanda internacional devido às questões de emissão de poluentes, as questões ambientais. Então, mesmo nesse momento de pandemia, a gente viu que a Petrobras ela anunciou redução de produção, depois ela acabou revisando o seu planejamento, não, a gente vai já retomar os níveis de produção e a gente já tem plataforma prevista para entrar mais para frente. E aí, quando depois, um pouco mais à frente, a gente viu notícias saindo que a gente estava batendo recorde de exportação de óleo por causa da demanda específica por um óleo de melhor qualidade. Então, mesmo dentro, né, de um cenário de redução de preço, de impacto no mercado como um todo, a gente vê que algumas oportunidades ainda vão surgindo. E aí, quando a gente fala de preço, tem sempre esse benefício lá na ponta, né? O preço do gás em específico, né? Ele teve uma mudança, né, de contrato recentemente, ficando mais atrelado ao preço internacional do petróleo. E como baixou, a gente viu aí que o preço do gás, por exemplo, no Rio de Janeiro, teve uma redução em torno de 30% daquele que é vendido para a distribuidora. E aí isso é um ponto benéfico, mas que a gente já vê também pela frente que com a retomada que teve do preço, com a variação cambial, isso possa ser, essa redução que teve possa vir a ser diminuída em algum nível percentual no próximo reajuste, como já pôde ser observado nos próprios combustíveis, gasolina, diesel, que também já tiveram uma retomada de preço na bomba. Fernando, agora a gente falar um pouquinho sobre a questão do petróleo. A gente falou agora nessa sua resposta, claro, mas especificamente, a gente está falando muito a questão do gás como a nova... É um gás de investimento, a gente está fazendo alguns trocadilhos, né? um gás de investimento na economia do estado do Rio de Janeiro, mas o petróleo continua sendo ainda a principal fonte de receita, sobretudo para os municípios aqui no Norte Fluminense, sem sombra de dúvida. O royalties de petróleo é o que move as maiores prefeituras, inclusive de Campos. Vem sofrendo algumas quedas devido à baixa produção, a bacia de Campos é uma bacia madura, né? Já há 40 anos de exploração, mas existe também a perspectiva de que essas bacias maduras possam passar por novos investimentos, né? Você acha que a questão do petróleo ainda vai ser o mais importante aqui para a nossa região nos próximos anos? E, para entendimento geral quanto à questão de royalties, qual a diferença da exploração de gás e da exploração de petróleo no recebimento de verbas para as prefeituras? Então, começando por essa última pergunta, eu não vou ter termos, né, percentuais de quanto que cada um representa, mas como eu comentei, o gás ele é produzido associado ao petróleo, ou seja, quando você produz petróleo, você produz gás junto. Só que o valor econômico, né, de venda para o cálculo, né, que impacta o cálculo dos royalties, o valor do petróleo ele é muito mais alto. Então, proporcionalmente, ele vai ser o maior direcionador do nível de arrecadação. O gás ele vai impactar, quanto mais gás que ele estiver produzindo e colocando no mercado melhor, porque esse gás que é colocado no mercado, ele paga royalties, o gás que for reinjetado, ele não vai pagar, mas ele tem um valor de arrecadação menor. E aí, quando a gente fala desse mercado de campos maduros, campos que já estão produzindo aí há muitos anos, são da Bacia de Campos, é sempre importante destacar a importância de se dar a devida atenção para esses campos. E o que eu quero dizer com devida atenção? Esses campos eles são diferentes dos campos do pré-sal que estão produzindo agora, os grandes campos. Diferente no sentido de que eles precisam ser tratados de modo diferente. Eles necessitam de investimentos que vão olhar diferente para essa produção, porque agora você está num momento de produção em que você tem que fazer com que o poço ele seja mais produtivo e produza menos água, por exemplo, e produza mais óleo. Enquanto que
nos campos do pré-sal, eles estão no pico da sua produção e você não precisa fazer investimentos específicos para isso, porque a própria pressão do campo já resolve. E aí, como eles são campos diferentes, como são áreas diferentes, ele também vai demandar investidores diferentes, empresas diferentes. E aí a gente vê, por exemplo, já ocorrendo alguns desinvestimentos da Petrobras. Por exemplo, teve o campo de Maromba, que, se eu não me falha a memória, passou para BW Energy, que é uma empresa que ela fazia o afretamento da plataforma que produz, e agora ela também vai produzir esse óleo. E aí, os efeitos benéficos, né, desse desinvestimento e da relação melhor entre o projeto e o tipo de investidor, essa BW ela já falou, eu vou fazer investimentos em torno na ordem de $1 bilhão para melhorar a produção desse campo. Então, é importante olhar para esses campos diferentes de acordo com o seu perfil de produção, o tipo de investimento que ele demanda e qual é a empresa que melhor vai atender esse tipo de investimento. E aí, quando a gente fala por fim, né, do terceiro ponto da pergunta com relação à arrecadação, a arrecadação ela vai ser definida a partir de 3 variáveis: o nível de produção, o preço do barril, o preço internacional do petróleo e o câmbio, né? E o que a gente viu nesse momento de pandemia? A produção ela foi afetada, mas conseguiu dar uma recuperada. O preço do barril ele caiu muito, mas o câmbio ele teve uma desvalorização, então isso conseguiu dar uma equalizada no impacto geral. Mas o mais importante quando a gente fala na arrecadação de royalties, participação especial, é identificar como que o mercado de petróleo como um todo, como que essa arrecadação ela pode ser utilizada como uma alavanca para o resto da economia, né? E aí, por exemplo, que a gente estava conversando com a GNA aqui, esse pode ser utilizado como um exemplo. Você tem o gás natural, que vai ser utilizado para geração de energia elétrica, que pode ser utilizada para o consumo da indústria, que pode gerar, né, um projeto âncora para puxar novos investimentos e, através disso, a gente conseguir trazendo novo fôlego, novo gás para a economia como um todo. Então, é importante ser olhado o mercado de petróleo, que é um importante mercado para o Estado, não vai deixar de ser, mas olhar para ele de um modo estratégico e como utilizar esse mercado para expandir outros segmentos da economia e multiplicar os resultados ao longo de todo o Estado e reduzir esse impacto dos ciclos, né? Porque o mercado de petróleo ele é cíclico. No momento o preço vai estar baixo, outro momento ele vai estar alto, e aí se a gente consegue olhar para ele estrategicamente, vai ser melhor, porque no momento de baixa a gente vai estar com uma segurança melhor para a economia. São 8h46, Fernando. A gente já está estourando. É só para a gente concluir a opinião com relação a... Você falou muito da seguridade jurídica para atrair investimentos. E passa agora a gente aqui, sobretudo, uma insegurança com relação aos royalties de petróleo. Com aquela ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, está sendo aí, foi adiada devido à pandemia o seu julgamento, mas o que segura uma liminar da ministra Carmen Lúcia desde 2013. Qual a sua opinião sobre essa ação em relação à partida dos royalties? Você acha que o Estado do Rio tem chance de manter pelo menos as regras do jogo até o momento, ou existe mesmo a possibilidade da gente perder esse repasse de royalties? Olha, o que a gente vem colocando como Firjan no mercado, a gente lançou uma nota no final do ano passado, se eu não me engano, no início desse ano, com a chamada de quem tem risco tem royalty, né? O porquê da importância do direcionamento para os estados produtores, para os municípios produtores, porque são esses estados que são essas regiões que vão ser impactadas pela atividade. Existe, como é um grande mercado, ele demanda muita atenção da sociedade como um todo, e aí existem êxodos, você tem uma urbanização, e quanto mais desenvolvido estiver, mais impactos, maiores riscos vão ter.
tanto no nível de urbanização quanto no nível de impactos ambientais. De ver vira e mexe acontece algum problema de vazamento de óleo, alguma questão assim, que aí o Estado ele tem que estar pronto para atuar, enquanto que os outros estados que não são produtores, eles não vão ter esse risco com a atividade, são o foco daquela área que é produtora. E aí o movimento que a gente tem que ter é com relação a manter a divisão do jeito que ela está colocada hoje, e é isso que a gente espera que aconteça, dada a importância que isso tem para o estado do Rio. Nogueira. Perfeito, muito bom, muito bom. A verdade é que aquilo que você falou também para o Guilherme, vou repetir para o Fernando, se deixar a gente tem assunto aqui para mais outro programa, evidentemente. Meu caro Fernando Montera, muito obrigado aqui pela sua presença, pela sua gentileza e carinho de estar conosco aqui desde ontem, né, testando e fazendo aqui os procedimentos, né, e que você tenha um bom dia, um bom final de semana e até a próxima, que seja em breve aí, se Deus quiser. Eu que agradeço o convite, fico aí um bom dia, um bom final de semana para vocês e para todo mundo que está escutando a gente. Valeu, amigo, um grande abraço aí. Arnaldo, para você também, um abraço, bom final de semana, bom descanso, né? Semana que vem o Aloysio estará conosco aqui, né? E você vai descansar, vai dormir até mais tarde. Eu volto dia 21, né, se Deus quiser, a gente volta no dia 21, daqui a 10 dias, essa semana aí com o Aloysio, em breve, né, com esse cenário eleitoral se afunilando, a gente vai estar junto todo dia, porque a demanda aumenta muito com o fechamento aí das convenções, com o início efetivamente da campanha eleitoral. Esse é um outro assunto que depois a gente conversa. Nogueira, bom final de semana para você, bom final de semana a todos os ouvintes e até a próxima, que pode ser antes também, né? Se precisar, é só acionar que a gente está aí à disposição. Um abraço. Valeu, muito obrigado, Arnaldo, obrigado a você de casa, você que nos acompanha aí pelo Face também, muito obrigado. Você segue aqui na Folha FM, o Folha no Ar volta na segunda-feira às 7 da manhã, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.